Olá, meus amados, voltamos agora aqui com a segunda parte da cinética química, parte 1. Falamos um pouco aqui, né, uma introdução para você entender quais os assuntos que serão abordados, né. Fizemos aqui uma breve revisãozinha aqui, fazendo um parâmetro, né, o que é uma velocidade lenta, rápida, instantânea. Vimos que a velocidade do reagente é consumida, a velocidade do produto é formado. Vimos quais são as unidades que nós vamos estudar para calcular essas velocidades. Vimos que a velocidade da reação depende dos coeficientes estequiométricos de cada participante da reação. Isso é válido só para mols por litro e volume do gás, na mesma condição de temperatura e pressão. Não é válido para a massa, porque as massas não são proporcionais aos números de mols, certo? E agora nós vamos falar de velocidade instantânea. O que é a velocidade, Sandrão, instantânea? A velocidade instantânea é a velocidade com intervalo de tempo tendendo a zero. É a velocidade naquele instante, naquele momento. Então, a velocidade instantânea, certo? A velocidade instantânea é a velocidade com intervalo de tempo tendendo a zero. Tendendo a zero. Ou seja, é naquele instante, naquele momento, certo? Que você quer saber qual é a velocidade. É diferente da velocidade média. O que é a velocidade média? Né? A velocidade média, ela calcula a velocidade de um determinado composto por um intervalo de tempo. Certo? Desculpa aqui, né? Que a velocidade média, ela calcula, por exemplo, a variação da concentração de uma substância para uma determinada variação de tempo. Não. Fazendo uma analogia, vamos supor que você vai sair aqui de 0 a 20 quilômetros, certo? Vamos supor, isso você está de carro, né? Você está vindo de carro, está aí de boa de carro, e eu quero saber qual é a sua velocidade aqui, ó. Quando tiver, por exemplo, no quilômetro 5, qual era a sua velocidade? Quero saber qual é a sua velocidade quando você chegar com o seu carrinho no quilômetro 11, por exemplo. Qual a velocidade você estava? Não é a velocidade média, né? A velocidade média, como é que eu calculo a velocidade média aqui? A velocidade média que você ia ter aqui seria a sua variação de espaço sobre a variação de tempo, né? Quanto tempo você levou de sair de 0 a percorrer 20 km, né? Não. A velocidade instantânea é o seguinte, meu amigo quer saber qual a sua velocidade nesse instante, 5 km, 11 km, né? Ou seja, qual é a sua velocidade nesse instante, correto? Certo? E aí não é tão difícil de você calcular essa velocidade, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, você vai resolver essas contas através de gráfico, né? Mas não se preocupe, porque já vou antecipar que numa prova a tangente já vem traçada, porque você vai ter que usar a tangente para saber resolver. Então vamos pegar um gráfico aqui de concentração em função do tempo, né? Como esse gráfico aqui, se você observar, ele é um gráfico que ele está diminuindo aqui, ó, certo? Então, se está diminuindo a concentração, então isso aqui é um gráfico de reagente, né? Então eu quero saber qual é a velocidade do cara, qual é a velocidade de consumo desse produto exatamente nesse tempo aqui, né? Por 1 minuto, 2 minutos, 2 horas, 30 segundos depois, qual é? Aí você passa uma reta, como ele passou aqui, ó, ele passou uma reta tangenciando o gráfico de consumo, certo? E aí você faz 2 pontos nessa reta.
como está feito aqui, ó, certo? Você faz 2 pontos. E aí você passa uma linha perpendicular ao tempo e perpendicular à concentração, também para o ponto A, certo? E você faz um triângulo, concorda comigo? Aí você tem um triângulo. Então vou fazer na reta de cima para você entender melhor, né? Por exemplo, eu quero saber aqui nesse instante, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto aqui, outro ponto aqui. Vou chamar aqui de... fazer igual lá embaixo, como é que ele chegou lá embaixo. Ponto A e vou chamar aqui de ponto B. No ponto A, do ponto B, eu vou passar uma reta paralela e perpendicular ao tempo. Paralela à concentração, perpendicular ao tempo, né? Fazer um ângulo de 90 graus. E vou passar uma reta perpendicular à concentração, que vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, e paralela ao tempo. E mesma coisa vou fazer com A, vou fazer uma reta para tocar aqui no tempo e vou fazer uma reta aqui para tocar na concentração. Nisso eu tenho um triângulo aqui, ó, retângulo, certo? E aqui formou um ângulo, né? Um ângulo alfa. Ok? Certo? Beleza? E para eu saber quanto é que esse ângulo, como é que eu faço? Como é que eu faço aqui? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Concorda comigo? Aqui é a hipotenusa, né? Aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Observe que esse gráfico, eu fiz aqui um gráfico em relação ao HCl, né? Porque eu já vou fazer um exemplo com uma reação. Por exemplo, vamos pegar aqui... vamos considerar a reação de zinco com ácido clorídrico, né? Então eu tenho aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo aqui agora, fazer um exemplo, né? Vamos pegar aqui o zinco sólido, vai reagir com ácido clorídrico aquoso, ou seja, em água, e vai produzir quem? Vai produzir cloreto de zinco, aquoso também, e gás hidrogênio, né? Observe que esse gráfico é de HCl, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, esses carinhas aqui vão sendo consumidos, concorda comigo? Eles vão sendo consumidos, ou seja, a sua concentração vai diminuindo, né? A concentração deles vai diminuir, enquanto... Desculpa, eu fiz de vermelho. Enquanto a concentração do produto vai sendo o quê? Eles vão sendo formados, certo? Vão sendo formados. Então a sua concentração ela vai aumentando, certo? Então, à medida que vai decorrendo o tempo, certo? A concentração de HCl vai diminuindo, certo? E conforme o gráfico está mostrando aí, né? E conforme o gráfico, eu posso calcular a velocidade desse consumo num determinado instante. Por exemplo, nesse tempo aqui. Vamos supor que esse tempo seja, sei lá, 1 minuto depois, né? Então, como é que eu faço? Eu pego traço uma reta até o ponto, passo uma tangente e aí eu vejo o ângulo de inclinação, né? O ângulo aqui, o alfa, né? Que vai me determinar. Então, aí eu traço uma tangente, né? Traço uma tangente a curva do ponto P, certo, meus amados? Beleza? Como você está vendo aí. Escolho 2 pontos na reta, como ele fez aqui, ficou mais bonito. Escolho 2 pontos na reta, beleza? Que eu chamei de ponto A e ponto B. E formo um triângulo ABC, certo? Beleza? Forma um triângulozinho ABC. Então, a tangente trigonométrica desse ângulo aqui seria quem?
Então, a tangente desse ângulo, então a tangente do ângulo alfa vai ser igual a quem? A cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é isso aí? Desculpa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, seria a distância de AC e a distância de CAB. Concorda comigo? Beleza? E aí você teria a rapidez qual a rapidez da concentração de HCl para aquele determinado instante, né? Para esse determinado instante aqui, ó. Quanto vai ser aqui? Vamos supor que saiu do zero, eu quero saber depois de 5 minutos quanto vai ser. Então eu vou somar eu vou dividir essa distância, cateto oposto sobre cateto adjacente, e eu vou ter o valor dele, certo? Beleza? Então a gente pode sempre fazendo uma relação aqui, né? Vou apagar aqui esse gráfico, né? Só para você ter uma ideia. Então, se eu fizesse um outro ponto qualquer aqui, vamos supor aqui um ponto aqui, um ponto Q, certo? Um ponto Q. Como é que eu calcularia isso aí no ponto Q? Seria assim, ó. Seria perpendicular ao tempo, uma reta perpendicular à concentração, eu passaria uma reta tangente, não ficou tão bonito, né? Uma reta tangente, faria 2 pontos nessa reta tangente, né? 2 pontozinhos, vou chamar de ponto X, vou chamar aqui de ponto X e ponto Y, né? Esses 2 pontos eu pegaria e faria uma reta paralela à concentração e depois uma reta paralela ao tempo. E aqui eu teria o alfa. Não seria mais alfa, né? Porque eu já tem outro tempo. Então aqui seria beta, né? Vamos supor que aqui seria o ângulo beta, por exemplo. Certo? Beleza? E como é que eu calcularia esse ângulo beta? Seria cateto oposto sobre cateto adjacente para esse tempo aqui, que eu vou chamar de tempo T2, porque antes aqui o P era o tempo T1. E você observe que o ângulo vai ficando menor, certo? Beleza? Lógico. Se você faz 2 pontos, né? Você faz vários pontos aqui no gráfico, à medida que você vai, como está diminuindo, e também aumentando, você vai vendo que a tangente vai ficando menor, certo? Beleza? Por exemplo, aqui, ó, aqui é um gráfico de formação, né, do H2, beleza? Mesma coisa, né? Então, eu quero saber nesse instante aqui, qual foi a velocidade dele nesse instante. Então eu marco um ponto, faço uma tangente e vai ser o quê? A tangente desse ângulo alfa vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, a distância do cateto oposto, a distância do cateto adjacente, ou seja, o espaço, né? Beleza? Certo? Então você teria o que aqui? Para o mesmo raciocínio aí, você vai ter o que? Tangente de alfa vai ser igual a distância de AC dividido pela distância de CAB. E aqui você vai ter a rapidez, né? Qual a velocidade que ele está aí nesse instante, certo? Beleza? Então, deixa eu ver aqui só para a gente fazer. Tá, que eu vou explicar lá daqui a pouco, né? Então, fazendo uma observação para você aqui, né? A velocidade instantânea, certo? A velocidade instantânea também a velocidade instantânea
também vai diminuir à medida deixa eu aumentar para a letra não ficar tão ruim, à medida que o tempo passa, certo? Por quê? Porque velocidade instantânea, meu amado, velocidade instantânea é numericamente igual à inclinação da reta tangente. É numericamente igual à inclinação da reta tangente. Certo? Traçada numa curva de concentração versus o tempo. Beleza? Certo? Lembrando que numa prova, né, a tangente já vai vir com um valorzinho lá, certo? Como o nosso curso ele tem contextualização, aprofundamento e tal, isso aqui é um aprofundamento que eu estou fazendo para você agora, certo? Beleza? Por exemplo, vamos pegar aqui um ponto T1, né, para provar mais ou menos o que eu estou falando para você, no ponto T1. Então aqui eu tenho um ponto P, certo? Aqui eu tenho um ponto Q. E aí você vai ver que eu passei uma reta tangente e que eu fiz dois pontos aqui, né? Vamos supor que eu tenha feito um ponto aqui e um ponto aqui, né? Passei uma reta paralela. Aqui eu fiz um ângulo, eu vou chamar de ângulo alfa, né? Então vou fazer aqui os três pontos, né? Ponto A, deixa eu mudar aqui, ponto A, B e C. Mesma coisa aqui no ponto Q, né? No ponto Q em cima da curva, né? Em cima do gráfico. Então aqui eu tenho os pontos A, eu fiz de vermelho, ponto A, B e C. E aqui eu já tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo beta, certo? E se você observar, o ângulo beta já é menor que o ângulo alfa, então já posso concluir aqui o seguinte, que a tangente de alfa é maior que a tangente de beta. Logo, eu já tenho uma conclusão para vocês aí, ó. A velocidade no tempo 1 é maior que a velocidade no tempo 2. Certo, meus amados? Ok? Beleza? A tangente, deixa eu mudar de cor aqui agora, para ficar uma coisa mais bonitinha. Então, a tangente de alfa, seria o cateto oposto, que é a distância de A a C, sobre a distância de C a B, e a tangente de beta seria o quê? Eu vou mudar esses pontos aqui, tá? Só para a gente não ficar com os mesmos pontos igual, né? Vou mudar aqui agora, tá? Vou fazer até de outra cor aqui, vou fazer verde, certo? E vou botar os pontos aqui, eu fiz ABC, né? Vou botar D, E, F. Então a velocidade distante para o tempo 2 vai ser tangente de beta,
vai ser igual a distância de D a F sobre a distância de F a E, ou melhor, de E a F, né? Certo? Beleza? E aqui eu estou provando que tanto no gráfico decrescente, como esse aqui, né? No gráfico crescente, a velocidade vai diminuindo, certo? Com o passar do tempo. Beleza? Uma observação para você aqui também, né? É sempre lembrar que na prova, a tangente, cara, já vem traçada, né? A tangente já vem traçada. Certo? Beleza? A tangente já vem traçada para você. Beleza? Aqui ficou horrível, né? Então, a tangente, ela já vem traçada. Beleza? Lá no dia da prova. Lógico, essa velocidade instantânea, Sandrão, deixa eu ver aqui o próximo slide, fazer exercício. No próximo slide agora, na próxima aula eu vou fazer exercício. Então, isso aí é um aprofundamento para se você fazer questões de um vestibular tipo ITA, IME, Unicamp, certo? Que já caiu em provas para você achar a velocidade naquele tempo. O cara dá o gráfico, logicamente, não se preocupe, porque para fazer uma tangente bem feita assim, né? Porque para eu fazer essa tangente eu tenho que ter os valores aqui, né? Então aqui eu vou ter os valores, certo? Beleza? Ele vai dar na prova. Certo, meus amados? Então agora você já sabe calcular se caiu uma questão de alta complexidade, de um nível elevado, para você calcular a velocidade instantânea de uma reação química. Certo? Vamos fazer uns exercícios agora? Vamos para o próximo vídeo fazer um exercício. Bora lá.